A louça está na pia. O celular acende e você faz o mesmo movimento de sempre. Ignora os dois. Você não decide lavar. Você não decide descansar. Você só adia. E o mais estranho, não é a primeira vez. Tem sempre uma sensação de que você está prestes a começar de verdade, como se a sua vida estivesse em pausa, esperando o momento certo, a versão certa, o estado mental certo. Mas esse momento nunca chega, porque enquanto você espera a clareza, algo dentro de você já decidiu ficar exatamente onde está. E não, isso não é preguiça. Se fosse, seria mais simples. Preguiça é direta, é honesta. O que você está vivendo é mais sofisticado e muito mais perigoso. Você está funcionando. Você acorda, responde, cumpre, resolve o mínimo necessário. Você não desmorona, mas também não avança. É uma espécie de paralisia funcional, onde a vida continua acontecendo, mas você não está realmente dentro dela. E aos poucos, isso começa a pesar. Porque existe uma versão sua, mais disciplinada, mais focada, mais viva, que você consegue enxergar com clareza. Mas existe também uma distância irritante entre ver e se tornar. E essa distância não é preenchida com esforço. Você já tentou isso. Não é falta de tentar. É como se toda tentativa escorregasse, como se algo invisível puxasse você de volta para o mesmo lugar. Mesma rotina, mesmas decisões, mesma versão. E aqui está o ponto onde quase todo mundo erra a leitura. Você acha que está travado porque não consegue mudar, mas a verdade é mais incômoda. Você está travado porque, em algum nível, está tentando não mudar. Tem uma parte sua que quer evoluir, mas tem outra, mais silenciosa, mais antiga, que está desesperada para manter tudo exatamente como está, mesmo que isso esteja te sufocando. Porque mudar não é só adicionar algo novo, mudar é perder algo antigo. É deixar de ser alguém que você já aprendeu a reconhecer. E isso assusta mais do que parece. Então você negocia, adia, planeja. Recomeça mentalmente, sem nunca atravessar de verdade. E o resultado é esse limbo estranho. Você não é mais quem era, mas também não se torna quem poderia ser. Fica no meio, preso. Não por falta de capacidade, mas por um apego silencioso à permanência. E enquanto você tenta manter essa estabilidade, sua vida começa a endurecer ao redor de uma versão que já não funciona mais. Se você reconhece esse padrão, essa sensação de estar sempre quase começando, mas nunca atravessando, me conta aqui embaixo. Quero entender até onde isso já te travou. Existe um motivo pelo qual essa paralisia parece tão convincente. Ela te dá uma sensação de segurança. Não uma segurança real, mas uma previsibilidade confortável. Você sabe como o seu dia vai ser, sabe como você reage, sabe até onde você vai e, principalmente, até onde você não vai. E isso acalma, porque o cérebro não está buscando evolução, está buscando estabilidade. Ele prefere um padrão conhecido, mesmo que frustrante, do que um território novo onde você ainda não sabe quem é. Então, aos poucos, você começa a construir pequenas certezas sobre si mesmo. Eu sou assim. Eu funciono melhor desse jeito. Isso não é para mim. E parece inofensivo, mas não é. Porque toda vez que você define quem você é de forma rígida, você também define quem você não pode se tornar. Você transforma identidade em limite. E aqui está o detalhe mais traiçoeiro. Essa estrutura, no começo, ajuda. Organizar a vida, criar rotina, estabelecer controle, tudo isso funciona. É o que filósofos como Platão e Aristóteles tentavam fazer. Dar forma ao caos, criar ordem, tornar a vida compreensível. E isso é necessário, até certo ponto. O problema começa quando você não percebe que a estrutura que te organizou agora está te prendendo. A rotina vira repetição, o controle vira rigidez, a clareza vira limitação. E você continua obedecendo um sistema que foi criado por uma versão antiga sua, como se ele ainda fosse válido hoje. Mas não é, porque você mudou. Mesmo que você não perceba, mesmo que você resista, mesmo que você tente manter tudo igual, alguma coisa dentro de você já se deslocou. Só que em vez de acompanhar esse movimento, você tenta corrigir,
tenta voltar, tenta se encaixar de novo no que antes funcionava. E é aí que nasce essa sensação estranha de esforço sem progresso. Você faz mais, mas avança menos. Você tenta mais, mas se sente mais travado. Porque o problema não está na quantidade de esforço, está na direção. Você está tentando sustentar uma estabilidade que já não existe mais. E isso cansa, de um jeito difícil de explicar. Não é um cansaço físico, é um desgaste interno, como se você estivesse o tempo todo segurando algo que quer mudar de forma. E talvez a frase mais honesta que descreve esse estado seja essa: você não está tentando crescer, você está tentando não se desestabilizar. E é exatamente isso que te mantém no mesmo lugar. Porque enquanto você trata a estabilidade como prioridade, qualquer mudança vai parecer uma ameaça, mesmo quando ela é exatamente o que você precisa. Então você evita, não de forma consciente, mas através de pequenas decisões. Você adia aquela conversa, evita aquele passo, mantém aquela versão. E aos poucos, sem perceber, você desenvolve um vício silencioso. O vício de continuar sendo quem você já sabe ser, mesmo que isso esteja te limitando. E é aqui que a maioria das pessoas para, porque parece que esse é o jeito natural de viver. Mas não é. Existe um erro mais profundo acontecendo aqui. Um erro que não está no seu comportamento, mas na forma como você entende a própria realidade. E quando você enxerga isso, tudo muda. Agora entra o ponto que muda tudo. Um filósofo antigo chamado Heráclito olhou para o mundo e chegou a uma conclusão que até hoje incomoda. Nada permanece, tudo está em fluxo. Mas ele não parou aí. Ele disse que a realidade não é feita de coisas, é feita de transformação. E a imagem que ele usou para explicar isso foi o fogo. Não como destruição, mas como processo. O fogo nunca é estático. Ele só existe enquanto consome, transforma, se move. Se você tenta congelar o fogo, ele deixa de ser fogo. E é exatamente isso que você está tentando fazer com a sua vida. Você quer estabilidade em um sistema que funciona como fogo. Quer manter uma versão fixa em uma realidade que só existe em movimento. E aqui está o erro invisível. Você não está falhando em se adaptar. Você está interpretando a realidade de forma errada. Porque, no fundo, você ainda acredita que existe um ponto onde tudo se estabiliza. Um momento onde você se encontra, define quem é, e então passa a sustentar isso. Mas esse momento não existe, nunca existiu. O que existe é a atualização constante. Só que isso entra em conflito direto com o que você foi ensinado a buscar: consistência, previsibilidade, controle. Tudo isso pressupõe que existe algo fixo para ser mantido. Heráclito destrói essa ideia. Ele diz: o que você chama de estabilidade é só uma mudança mais lenta. E quando você entende isso, uma coisa fica impossível de ignorar. A sua tentativa de permanecer o mesmo não é neutra. Ela é uma resistência ativa contra o funcionamento da realidade. E resistir ao fluxo tem um preço. Porque enquanto o mundo muda e você tenta não mudar, a distância entre você e a sua própria vida começa a crescer. Seu trabalho muda, mas você tenta agir como antes. Seus interesses mudam, mas você ignora. Suas relações evoluem, mas você mantém a mesma postura. E isso cria atrito. Um atrito constante, silencioso, difícil de explicar. É como se tudo estivesse levemente desalinhado. Nada quebra de uma vez, mas nada flui. E é aqui que surge aquela sensação de estar perdido, mesmo estando no mesmo lugar de sempre. Porque você está. Só que o mundo não está mais. E talvez a frase mais importante desse vídeo seja essa: você não sofre porque a vida muda. Você sofre porque tenta viver como se ela não mudasse. E isso explica muita coisa. Explica por que você se sente travado mesmo tentando. Explica por que a disciplina não resolve. Explica por que voltar ao seu antigo jeito nunca funciona por muito tempo. Porque não é um problema de esforço, é um problema de alinhamento com a realidade. Você está tentando construir estabilidade em algo que, por natureza, não para de se transformar. E quanto mais você insiste nisso, mais a sua própria experiência começa a se deteriorar. Não de forma dramática, mas de forma contínua, como uma chama sendo abafada.
Ainda existe calor, mas já não existe expansão. E é nesse ponto que a maioria das pessoas entra em conflito interno, porque uma parte sua já percebeu que precisa mudar, mas outra ainda está tentando sobreviver do jeito antigo. E essas duas forças não coexistem em paz, elas se desgastam. Elas te puxam em direções opostas, até que você começa a sentir algo difícil de nomear, como se estivesse se perdendo de si mesmo. Mas não está. Você só está tentando permanecer em um mundo que funciona em combustão constante. É aqui que a resistência deixa de parecer só um atraso e começa a revelar o que realmente é: uma morte psicológica lenta. Não aquela morte dramática, visível, que destrói tudo de uma vez. Pior do que isso, é uma erosão silenciosa. Você continua indo aos mesmos lugares, falando com as mesmas pessoas, cumprindo as mesmas obrigações. Mas alguma coisa dentro de você começa a perder vitalidade. Porque existe uma diferença brutal entre estar vivo e apenas continuar funcionando. E muita gente passa anos sem perceber que cruzou essa linha. Acorda, resolve, responde, distrai a própria mente, dorme cansado, repete e chama isso de maturidade, de responsabilidade, de fase difícil. Mas, em muitos casos, o nome mais honesto disso seria outro: abortar a própria transformação. Porque toda vez que a vida exige uma versão nova sua e você insiste em proteger a antiga, alguma parte sua fica para trás. Você não cresce, você se divide. De um lado está quem você sente que precisa se tornar. Do outro está quem você continua encenando para não perder o chão. E sustentar essa divisão custa caro. É daí que vem uma parte da sua ansiedade. Não só da pressão externa, mas do atrito interno entre uma identidade que quer continuar existindo e uma vida que já não tem mais espaço para ela. É daí que vem também uma parte da sua procrastinação. Porque procrastinar, muitas vezes, não é fugir da tarefa, é fugir da pessoa que aquela tarefa exige. Mandar a mensagem não é só mandar a mensagem, é se tornar alguém que enfrenta. Tomar a decisão não é só tomar a decisão, é aceitar que a antiga indecisão não vai mais te definir. Começar de verdade não é só agir, é colocar em risco a identidade que você construiu em torno do adiamento. E é por isso que você trava, não porque não entende o que precisa ser feito. Na maioria das vezes, você entende. Você trava porque fazer o que precisa ser feito tem um preço simbólico: a morte de uma versão sua. Da versão que usava o medo como linguagem, da versão que se escondia no excesso de análise, da versão que confundia a cautela com autopreservação, da versão que dizia, ainda não é a hora, quando na verdade só não queria desaparecer. E isso dói, porque ninguém abandona uma identidade antiga sem sentir algum luto. Mesmo quando ela machuca, mesmo quando ela limita, mesmo quando ela claramente já venceu o prazo. Ainda assim, ela é familiar, e o familiar tem uma força absurda. O ser humano suporta muito sofrimento, desde que ele seja conhecido. Essa é uma das tragédias mais discretas da vida adulta. Muita gente não escolhe o que faz bem, escolhe o que não ameaça imediatamente a própria estrutura interna, mesmo que essa estrutura esteja apodrecendo por dentro. Então a pessoa permanece. Permanece no trabalho que já secou por dentro. Permanece na relação onde já não consegue respirar inteiro. Permanece na imagem que construiu de si mesmo, mesmo quando ela virou uma prisão. E vai chamando isso de prudência. Mas em algum ponto, prudência demais vira covardia existencial. Porque existe uma hora em que continuar sendo o mesmo deixa de ser estabilidade e vira deserção. Deserção de si. Deserção da vida que poderia emergir se você aceitasse atravessar o desconforto da mudança. E aqui acontece a virada mais importante desse vídeo. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você não esteja sem disciplina. Talvez você não esteja atrasado. Talvez você não tenha perdido seu potencial. Talvez você esteja só em guerra contra a própria transição. E isso muda tudo. Porque se o problema fosse incapacidade, a saída seria se forçar mais. Mas se o problema é resistência à transformação, a saída não começa com mais pressão. Começa com reconhecimento. Reconhecer que a dor que você sente não vem apenas do caos da vida,
mas da tentativa exaustiva de permanecer igual enquanto tudo em você pede passagem. Reconhecer que esse cansaço não é sempre falta de energia, às vezes é energia represada, vida represada, movimento impedido. E quando o movimento natural de uma vida é bloqueado por tempo demais, o que era potência começa a apodrecer em forma de angústia. É por isso que tanta gente sente um vazio estranho, mesmo sem estar faltando nada. Porque o vazio, muitas vezes, não vem da ausência de coisas, vem da ausência de transformação. Vem do fato de que a pessoa continua alimentando uma identidade antiga, enquanto a parte mais viva dela está sendo deixada para morrer em silêncio. Só que essa parte não morre em silêncio para sempre. Ela começa a cobrar, em forma de irritação, de inveja, de comparação, de cansaço sem explicação, de sensação de estar fora do próprio lugar. Não porque você se perdeu, mas porque está tentando sobreviver em uma forma que já não consegue mais conter quem você está se tornando. E essa é a virada. O seu sofrimento talvez não seja sinal de fracasso, talvez seja sinal de metamorfose interrompida. Talvez a dor não esteja provando que você não consegue, mas revelando que existe uma versão sua batendo por dentro e sendo ignorada toda vez que você escolhe a segurança da identidade antiga. A pergunta, então, deixa de ser como volto a ser quem eu era e passa a ser o que em mim precisa morrer para que eu finalmente possa viver. Se você chegou até aqui, então já percebeu. O problema nunca foi a mudança, foi a forma como você aprendeu a olhar para ela. Porque durante muito tempo, mudança foi tratada como uma ameaça, como perda de controle, como algo que precisa ser reduzido, evitado, organizado. Mas Heráclito aponta para outra direção. Ele mostra que a mudança não é um evento da vida, é a própria estrutura da vida. E isso muda completamente o jogo. Porque se tudo está em fluxo, então o desconforto que você sente não é um erro, é um sinal de que alguma parte sua está sendo atualizada, mesmo que você ainda esteja tentando manter a versão antiga no controle. E é aqui que entra o estoicismo, não como oposição ao fluxo, mas como uma forma de atravessá-lo sem se perder. Os estoicos não tentavam parar o mundo. Eles entendiam que existem coisas que você não controla e coisas que você controla completamente. Você não controla a mudança, mas controla a forma como responde a ela. E essa distinção é tudo, porque quando você tenta controlar o fluxo, você quebra, mas quando aprende a se posicionar dentro dele, você se fortalece. Não pela rigidez, mas pela adaptação consciente, não tentando preservar uma identidade fixa, mas desenvolvendo a capacidade de se reorganizar em tempo real. E talvez essa seja a redefinição mais importante que você pode levar desse vídeo. Você não é uma coisa, você é um processo. Um processo em constante revisão, em constante reconstrução, em constante movimento. E quanto mais você tenta se tratar como algo fixo, mais sofrimento você cria. Porque você começa a se cobrar consistência onde deveria existir evolução. Começa a tentar sustentar uma imagem, em vez de permitir uma transformação. E isso esgota. Mas quando você muda essa lente, algo se alinha. Você para de lutar contra o desconforto e começa a interpretá-lo. Para de ver a incerteza como ameaça e começa a enxergar como espaço. Para de tentar manter quem você era e começa a se perguntar quem você está se tornando. E essa mudança de pergunta muda tudo. Porque no momento em que você aceita que algumas versões suas precisam acabar, você para de chamar isso de perda e começa a chamar pelo nome certo: evolução. Não aquela evolução idealizada, bonita, controlada, mas uma evolução real, que desorganiza, que exige, que queima. Porque crescer de verdade tem mais a ver com fogo do que com conforto. E talvez seja isso que você estava tentando evitar o tempo todo. O calor necessário para deixar de ser quem você já não consegue mais sustentar. Mas aqui vai o ponto final. Simples, direto, impossível de ignorar. A vida não está esperando você se sentir pronto. Ela já está mudando. Com você ou sem você. A única escolha real que você tem é se vai resistir a esse movimento e se desgastar com ele, ou se vai atravessar o desconforto e permitir que ele te transforme. Porque, no fim, não é a mudança que destrói você,
É a tentativa de permanecer o mesmo em um mundo que já seguiu em frente. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, se alguma parte sua reconheceu esse conflito silencioso, então faz sentido você continuar aqui. Não por motivação, mas por lucidez. Porque esse canal não é sobre se sentir bem por alguns minutos. É sobre entender o que, em você, precisa ser encarado sem distração. Se isso te interessa, se inscreve. E antes de sair, leva essa pergunta com você. Se tudo em você já está mudando, por que você ainda está tentando permanecer?